Alô, amigos, muito boa tarde. Está começando o Debate Bola desta terça-feira, 2 de julho de 2019. Debate Bola com Benhur Pereira aqui conosco. Boa tarde, Benhur. Boa tarde ao Eduardo, um prazer estar aqui. É o zagueirão Luiz, grande parceria no Novo Hamburgo e no Aimoré. É uma grande honra ter eles aqui. Tomara que... Hoje eu até ia vir de Caneleira, né? Eu já avisei, Luiz Henrique aqui, mas vamos ver. Agora disse que ele está aposentado. Um ótimo programa para nós todos aí. Debate Bola desta terça-feira que vai trazer informações sobre a seleção brasileira, informações da dupla Grenal e, claro, vamos falar sobre a base do Esporte Clube Novo Hamburgo e sobre a carreira deste grande cara, desta grande personalidade que é o Luiz Henrique Santana, ex-zagueiro do Novo Hamburgo e do Aimoré. Ele que já encerrou a carreira como jogador profissional, mas está atuando aí no futebol amador lá da cidade de Canoas e também em Gravataí. Debate Bola, você pode participar através do WhatsApp, né? Vai aparecer para você aí na tela o nosso WhatsApp, 981 15 8167, 981 15 8167. Também estamos nas redes sociais, é importante que você compartilhe o programa. Nós, através do Vale TV, @Vale TV, você vai lá no Facebook da Vale TV e assista o programa. Pode colocar no carro lá, só o som já nos basta ouvir aí essas grandes personalidades do futebol da nossa região. Então, vá @Vale TV no Facebook. Também estamos no Instagram, o Instagram do Debate Bola, @Debate Bola na Vale TV. Você também pode ver as imagens, o making off, né, do programa Debate Bola, que vai apresentar, o Benhur Pereira já apresentou os nossos convidados, mas de forma mais oficial vamos apresentando Eduardo Bickel, ele que é coordenador da base do Esporte Clube Novo Hamburgo e vem fazendo um grande trabalho há bastante tempo e vai nos contar como está sendo neste momento, neste ano e atualmente, né, onde se fala muito da categoria de base. Eduardo Bickel, muito boa tarde, obrigado pela presença no programa. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Luiz Henrique. Boa tarde, Benhur. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui na Vale TV falando um pouco sobre as categorias de base do Novo Hamburgo e falando desse trabalho que a gente vem desenvolvendo aí no passar dos anos aí. E também temos aqui, o Benhur já anunciou, eu também já anunciei, nós colocamos já nas redes sociais, Luiz Henrique Santana, ex-zagueiro do Novo Hamburgo, do Aimoré, jogou também na Portuguesa, outros clubes aqui no estado do Rio Grande do Sul, fora do estado. Ele vai falar sobre a sua carreira. Luiz Henrique era um jogador que chegava firme, mas que, vou dizer assim, né, Benhur, o Kahneman é um Luiz Henrique com grife, né? Pode ter certeza disso. É o mesmo estilo. É ou não é, Luiz Henrique? Boa tarde e obrigado pela presença aqui no programa. Boa tarde. Eu que agradeço o convite. Boa tarde, Benhur. Boa tarde a todos. E feliz, né? Eu acho que feliz pelo convite. E o Kahneman, ele e o Jeromel ali dentro, eu acho que é a melhor dupla de zaga que tem no Brasil, né? Acho que os dois aí são fenômenos. E eu olhando o Kahneman me dá saudade. Sinceramente, era mais ou menos esse o teu estilo, né? Ele é mais... Como é que eu vou te falar? Ele é mais técnico. Eu batia mais escancarado, né, professor? Na verdade, né, Luiz, eu acho que são as oportunidades, né? E ontem nós estávamos falando aqui, fora do programa, o Luiz jogou na Portuguesa até de lateral, né? De lateral esquerdo. Até porque era um zagueiro que tinha uma condição de sair jogando, né? Então são outros tempos, né? Outras equipes, né? A gente tem que entender. Hoje o futebol está exigindo que o atleta seja mais técnico, né? O nível do jogo aumentou em intensidade, então o atleta precisa... Não, e o futebol é aquela mudança que está se pedindo. Os volantes antigamente só marcavam, né? Tu queria o volante pitbull, hoje ele tem que sair jogando. Os zagueiros é a mesma coisa, né? Se começou, como as linhas estão cada vez mais perto dos gols, né? Tu está precisando que aquele pessoal de início de jogada tenham qualidade, né? Eu acho que com certeza pela força que tu tinha, pela qualidade, daqui a pouco, num outro tempo, né? Se desse para voltar atrás, né? Não tenha dúvida, né? Eu acho que até sairíamos bem hoje. Com certeza, com certeza. E hoje à noite nós teremos a seleção brasileira em campo pela semifinal da Copa América, 9h30 da noite, jogo no Mineirão, Brasil e Argentina.
E quem está reforçando o time do técnico Tite é o Richarlison. Ele teve cachumba, eu já tive cachumba, é um negócio horroroso, né? É complicado, né? Mas já está recuperado nos tempos modernos, a cachumba hoje em dia passa rapidinho e ele já se apresentou lá para o técnico Tite ainda ontem, ainda no domingo, e nós vamos ter a imagem aí da CBF TV com o Richarlison se apresentando, ele que é uma grande figuraça, já contagiando o grupo e se colocando à disposição do técnico Tite. E aí, pessoal, boa tarde. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por estar aqui de novo. Depois, agradecer a vocês também pela força, porque ficar 3 dias lá trancado é coisa de maluco, então. Não fosse assim. Não vi a hora de sair do quarto. Tava lá, triste pra caramba. Do nada recebi a ligação lá pra participar da reunião, né? Então foi muito importante pra mim, pra não me sentir sozinho também. Então foi um momento sim difícil. Claro que eu não esperava, porque fui cortado horas antes do jogo. Querendo ou não, eu queria estar lá com vocês para comemorar. Consegui comemorar dentro do quarto, como se estivesse dentro do jogo. E é isso que vale, essa alma. Então, estou muito feliz de voltar, de estar aqui com vocês e espero que a gente possa vencer o jogo amanhã e ir para a final. É uma grande figuraça o Richarlison e isso contagia o grupo. Eu quero saber do Benhur Pereira, enquanto treinador, do Eduardo Bickel, que convive ali com a meninada, e o Luiz Henrique, que já passou por muitos momentos como esse. Como quando tem um jogador que contagia com a alegria, em momentos assim de ansiedade, né, por um grande jogo, isso muda, né, o ambiente, né, pessoal? Importante, né? Até porque o Richarlison também tem a questão de um reforço técnico, né? Uma opção que precisa, com certeza. Mas tu precisa num grupo ter um cara que venha com aquela alegria, às vezes até pela pressão que o atleta sofre. Tu precisa ter um momento de relax, né? E é hora de dar risada, né? Alguns grupos têm, na época do Ronaldinho Gaúcho era o pagode, né? E cada grupo tem o seu, não vou usar o termo seu palhaço, né? Mas é o cara que diverte, né? Com certeza o Richarlison é um figuraço. Eduardo. Isso principalmente na categoria de base a gente vê bastante, né? Os meninos ainda são crianças, né? Então eles conseguem ter essa brincadeira mais pertinente dentro do vestiário. Isso é bom porque vai quebrando aquele estresse do jogo. Isso, quanto mais velhos eles vão ficando, mais perto do sub-20, mais cobrança eles vão tendo, mais ansiedade para realizar o sonho deles. E é sempre importante ter um jogador dessas características, assim, né? E que saudade do Ronaldinho, né? Ah, por favor, o Ronaldinho era... Na tua época, quem é que fazia, nos clubes que tu atuou, Luiz Henrique, quem era o cara que bagunçava e se tu gostava disso, né? Eu sempre, fora de campo, eu sempre fui um cara alegre, né? O professor Benhur sabe muito bem, eu agitava, não ficava parado, eu trazia o grupo pro meu lado, procurava trazer pro meu lado, mas hoje em dia tu não vê, hoje em dia cada um com fone no ouvido. Celular. Hoje em dia tu não vê mais aquele pagode. Ô Luiz, até o Rafael, né, que estava aqui ontem, o Rafael Dalri, né? Eu ia falar dele também agora. É bom disso, né? Mas o Rafa ele vivia louco, que ele dizia, estamos louco, fumado. Já entrava, já contagiava, não tinha. É uma brincadeira que dava um ânimo, né? Bacana. Desde que não passe, né? Isso eu aprendi com o Tadeu Menezes, que trabalhou no Novo Hamburgo, que na minha opinião foi um dos grandes treinadores. Ele deixava a brincadeira fluir até um ponto, né? Onde em maneira nenhuma a gente poderia ter um problema com o companheiro, né? Gozação, ok, mas a partir de um ponto... Lembro também, o Preto é um cara muito bom em relação a isso, né? Nós falávamos, né? Tem certos momentos para tudo, né? Tem momentos para brincar e tem hora que a gente tirava, que nem eu cansei de falar, vamos tirar as crianças da sala que está na hora dos homens trabalhar. E daí a gente desligava os rádios, desligava a brincadeira, focava naquilo que no trabalho que nós tínhamos que fazer. Tu falaste uma coisa extremamente pertinente, até o Eduardo, que hoje está numa categoria de base, não sei o que pode ser feito, né? A gente sabe que as escolas permitem o celular, então hoje, infelizmente, faz parte do processo a criança ter um celular na categoria de base. Tu vê atletas que... E isso tem que ser proibido, e é uma pena que a gente não consegue controlar tudo, mas jogadores que vão entrar em campo 5 minutos antes vão dar uma olhada no celular. Aonde fica a concentração
O jogo, tu só tem que te concentrar 90 minutos, apenas 90 minutos. Não é verdade? Então, assim, ó, o que pode ser feito? Teve um treinador do Novo Hamburgo na época, eu acho que foi o Guilherme Maculha. o Guilherme Maculha. O Guilherme Maculha tinha que deixar, né, Luiz, Deixava o celular numa caixinha, né? Na caixinha, concentrava, sem telefone. Como eu era um cara que cumpria regras a vida toda, eu levava 2 telefones, né? Eu dava um que eu não Um funcionava. grande exemplo aí, pessoal. Olha, eu tava com o outro. Pessoal da categoria de base, fecha os Não ouvidos façam aí. isso, não façam. Porque O Luiz Henrique burlava a lei do Guilherme Maculha. Mas funcionava, Guilherme. O jogador não ficava incomodado com isso. A gente lembra, acho que era 2004, né? 2003, 2004. Isso que o celular isso que o recente celular era, era só pra, era aquelas... era só para atender e receber ligação na época, né? Amém. Imagina Mensagem. se fosse hoje. Mas isso não incomodava os jogadores? Incomodava. Incomodava porque a gente queria falar com a família na concentração, a gente ficava, vai que acontecesse alguma coisa em casa, a gente nunca sabe, né, o que pode acontecer. E antigamente não era essa tecnologia que é hoje, Facebook, WhatsApp. Antes nós só recebíamos e falávamos. Mensagem, é só Mensagens mensagem. e mais nada. Como é que tu controla, Eduardo Bickel, isso na categoria de base? Porque a gente sabe, eu tenho uma filha de 11 anos, a Duda, a gente sabe como é essa gurizada de hoje em dia. Sintonizada total, né? Como se controla isso na categoria de Ele base? sabe mexer mais no celular que a gente. Né? Então, Sim, eles com têm certeza. Snapchat, não sei mais o que, e um monte de coisa. Então, o que a gente faz? A gente dá a liberdade. No momento que a gente vê que está se extrapolando, a gente toma algumas atitudes. Como a gente teve que fazer agora nas categorias sub-15. Gente, não mexe mais no celular, vamos concentrar, vamos focar. É a categoria que a gente mais negociou atletas esse ano, já são 8 jogadores colocados no mercado numa categoria, de uma só. Então, a gente precisa de mais concentração de quem está. Então, a gente teve que colocar essas regras, assim. E isso, né, bem, reflete lá na frente, no profissional, e quem tem que se incomodar, digamos assim, entre aspas, é o treinador do profissional, né? Tu sabe uma e tem que questão- controlar desde agora. Se ensina a jogar bola e a cumprir plano tático, vai ter que se comportar Uma fora de questão campo. interessante da questão do celular e aí os fones. Eu me lembro que quando eu trabalhei no Lajadense, nós fomos jogar contra o Brasil de Pelotas e nós estávamos concentrados. E na hora, depois do almoço, a comissão sempre fica, né? Para aquela resenha do futebol, né? E se falar do jogo. E sempre vinha para a mesa o Eduardo Martini, goleiro. Aí eu até brincava, ô Eduardo, tu tá louco para entrar para a comissão, né? Tá chegando a tua hora. Ele disse, não, professor, mas todo mundo tá no seu celular, o pessoal almoça aqui, não tem mais a resenha, eles vão pro quarto e vão mexer no computador, no próprio celular. E tu vê que interessante, né? Tinha um desgarrado, né? Porque era um cara das antigas, que uma outra gostava, época, né? um cara bom de papo, né? Que gostava, né? Dessa situação. Tu vê, o cara Eduardo ficava... era mais do interior, né? Gostava ficava totalmente deslocado nisso. Já temos participações dos nossos telespectadores, dos internautas. O Peter Faleiro, boa tarde, um abraço no meu irmão Luiz Henrique. Peter Faleiro. Opa, manda um abração pra ele aí. Tamo junto. Ricardo Rambo, parabéns pelo programa, Eduardo Pires e Benhur Pereira. Valeu, Eduardo. Tá longe, né? Tá longe, Lá na né? China. Hong Kong, né? Hong Kong. Que é aqui um abraço para o Paulo Alves Rocha, abraço a vocês. O Márcio Trindade, boa tarde, Benhur, Eduardo. Ao Capita Luiz Henrique, fez história no Noia e no meu Aimoré. Ótimo programa. Tá aí o Márcio Trindade. Um abraço. Abração, pra ele. Márcio. Tamo junto. Nosso amorezão lá, firme e forte. Temos aqui também o Maurinho Costa. Daqui a pouco tem uma mensagem, né, do Maurinho Costa. Tu tem aí, Benhur? Do Maurinho? Eu tenho aqui o Rodrigo Cristiano Beck, lá de Caxias, um abraço a todos. André Deco, grande queixo. O Andrezinho, né? Os caras não Andrezinho, esquecem, Andrezinho, né, cara? Não esquece. Os caras não O esquecem. Queixa era para os íntimos, Igor né? Lima. Igor Lima, grande Edu, esse é fera. Categoria de base do Novo Hamburgo subiram muito de nível sob seu comando. Valeu, Igor. aí. Bacana. Cristiano Obrigado. Piu Piu, só os fera. Um grande abraço aos irmãos. Ricardo Rambo, tu já leste, e o Drey Becker disse que vai mandar uma pergunta, né, para o Eduardo mais adiante, bacana. E o Thiago Paloski é um analista de desempenho, né, grandes profissionais acompanhando debaixo de cobertas, dando Olha, risada. que beleza. E a Madalena Carvalho, que programa é esse? Encontro de Gigantes. Valeu, Madalena. Obrigado, Madalena. Está aqui também o Márcio Han, né? Abraço a todos. Manda o Luiz, deixa eu ler antes, né? Manda o Luiz
contar a história quando chegou no treino com o dedo do pé quebrado. Nossa. KKKKK, resenha, botou aqui. E o Preto também mandou, né? O Márcio Preto Ramos. mandou um abraço pro Queixada, Esses né? dois aí não dá. O Preto e o Márcio não tem como. Esses dois aí eram um e carne, né? Viviam junto, daí eu entrava no meio e dizia, dá pra vocês dois sair, separar, vamos conversar nós três, não. Que história é essa, Luiz? Que chegou com o pé quebrado. É contável É nesse contável, horário? é contável. Eu joguei, que na época eu sempre joguei amador, né? E Jogava no Ivoti, né? Jogava no Ivoti, daí subi profissional do Novo Hamburgo. Subi não, fui convidado para fazer parte do Novo Hamburgo e fiquei só 12 anos na minha vida, né? Só que o amador estava no meu sangue, fomos jogar um campeonato de areia, em Canoas. Tinha o extra, né? Tinha o extra também, né? Eu O já Pila estava no extra. Já profissional. estava no Tinha profissional. o Pila extra, né? E na época não é que nem hoje aquela cobrança, né? Pô, tu jogar fora do profissional, tu é mandado embora. Hoje em dia, antigamente não. Pô, nós estávamos numa copinha, tudo aquilo, e eu fui jogar e quebrei o dedo. Quebrei o dedo do pé, cheguei no clube com o dedo quebrado, eles perguntaram pra mim como é que tinha acontecido. Eu, tava construindo lá em casa, peguei o carrinho de mão e não vi, tinha um toquinho. Por favor, pessoal da categoria de base, hoje, ó. Chutei o toquinho, quebrei o dedo. Sério, né? Eu sempre fui um cara que... Sério? E o gringo... Não tem mentira? E o Nenê? Não, o Nenê gaguejava e dizia, não tem como nem fazer massagem, dizia, mas ele não conseguia se expressar, o Nenê gaguejava demais, tá louco, que tempo bom, cara. Era bom, né? Um abraço ao Nenê, o gringo, o Márcio, o Preto, nossa, dá saudade, E cara. na categoria de base, tem jogador que joga o amador? Ah, acontece, sempre tem. Eles jogam aí os colégios, os campeonatos de colégio, os joguinhos de sábado à tarde com o pai. Imagina aquela presença, né? Pô, joga no Novo Hamburgo, vai jogar um sábado à tarde, né? Pô, ele joga no Novo O Hamburgo. nosso time de Canoas era... Daí não tinha... Na época, o cara sempre bem fisicamente, chegava e sobressaía aos outros, né? Aí quando a gente chega, é aquele... Daí acontece de quebrar o dedo, chegar no clube, que cara tu chega no outro clube no outro dia. Imagina a categoria de base. É. O Preto, o João Luiz, agora o João Luiz tem gabinete, tem, Uma tá hora eu vou ter que ir lá na grandão. prefeitura, né? João Luiz Ferreira da Silva, nosso Preto, boa queixudo, te amo, irmão, abração, vou acompanhar. Não vai quebrar, hein? Nada, quebrar, nada. Depois eu vou na casa dele, mora pertinho, vou lá almoçar com ele, né? Prepara o almoço aí, já pode falar aí pra patroa já. Silvio Larsen, grande Luiz, com S. Com essa. Grande abraço, saudades. Deus abençoe sempre. Silvio Larsen, grande Botava Silvio. com Z, eu dizia, Luiz com Z é comum, bota com essa, hein? E a seleção brasileira, voltando ao assunto da seleção brasileira, o que vocês acreditam que possa acontecer? A Argentina jogar como jogou em outros confrontos, aí, principalmente contra a Venezuela, ou a Argentina vai se comportar um pouco mais defensivamente? E o Brasil vai jogar dessa forma? Vai manter o Firmino e o Gabriel Jesus com o Everton? Ou pode ter mudanças? Olha, eu estou achando agora que a seleção brasileira vai vir com o William. Ou no lugar do Firmino, ou do Jesus. Com o William, senão vai ficar muito aberto. É a Argentina, né, gente? O que vocês acreditam que possa acontecer hoje à noite, fazendo aí uma avaliação desse confronto histórico no Mineirão? Olha, Eduardo, eu acho que quando entrou o Gabriel Jesus, a característica era de dar uma pressão na saída de bola. O Gabriel consegue fazer isso. O Firmino já não tem essa vontade não, é a característica do atleta, né? O próprio Coutinho não tem essa característica de pressionar. O Gabriel Jesus tem muita força para isso. Mas eu acho que ele vai manter, né? Seria uma surpresa a entrada do William. A gente brinca, né? O Tite é um treinador extremamente conservador, muda pouco, né? A entrada do Everton foi porque realmente o Everton precisava, estava pedindo espaço, né? Então não tinha como não botar o Everton. Mas a Argentina, nós falamos ontem ainda, eu ainda perguntei para o Everton Cury o que ele achava. A Argentina ela está mais organizada. O Messi não está num nível alto, como ele sempre foi, mas ela se organizou com a batida do campeonato. Então, assim, muita atenção, né? E tem um extraterrestre, né? Tem o Messi, né? Eu acredito muito no Brasil, eu acho que vai subir o nível do jogo cada vez mais, mas atenção, né?
É uma dois Argentina, né? grandão, né? Dois grandão, né, cara? E um grandão com o Messi ainda, né? Começa, né? E aí, Eduardo? É o maior clássico do mundial, não existe outro, eu acho que entre seleções não existe outro, eu acho que é sempre muito equilibrado, não tem como tu... Eu nunca coloquei alguém como favorito, né, nesse tipo de jogo, Guardado as devidas proporções, é que nem o Grenal, né? Não tem como tu apontar o favorito. Não tem como tu apontar, quando tu aponta, tu erra. Então, eu acho que tem que ter vai ter um respeito, eu acho, mútuo entre as duas equipes, mas eu acho que o Tite, sim, mantendo o equilíbrio que ele vem, sem fazer trocas. Eu apostaria no William também. Eu acho que o Brasil hoje é muito mais carente de um 10 que a seleção argentina entrou bem, tem. né? O E ele William entrou nos bem. dois jogos, né? Eu apostaria os jogos mais pelos lados, que eu acho que é onde a seleção argentina também é mais fraca. Então, apostaria em uma pressãozinha ali, um jogo mais apoiado do lado. E o futebol proporciona isso, né? O William nem estava convocado, né? Agora o William já está pedindo passagem aí, né? E Luiz? Eu acho que eu vou nessa batida também. Ele não vai trocar. Por mais que eu gostaria que ele tirasse o Firmino do time, né? Mas não, ele vai manter. E outra, a Argentina, né? O Argentina com o Messi, o cara é fenômeno. Não tem como marcar não esse cara tem, individual. Tu não né? sabe o que ele vai tem. fazer. Não tem, né? Embora ele não esteja sendo o Messi, né? Mas quando ele joga mal é nota 7. Quando joga mal é 7, né? E sempre tem seu momento de lucidez, né? Não tá bem quando tiver. Ontem eu vi assistindo um programa na Fox e estava lá o Luxemburgo, o Parreira, o Dorival Júnior e o Paulo Autuori. O Vanderlei Luxemburgo falou o seguinte: para marcar um cara como esse, e ele citou o exemplo do Ronaldo Fenômeno, e aí falou do Messi, tu tem que empurrar o Messi lá para trás. Porque o Messi ali na frente, ele vai decidir uma hora, ele vai definir. Então a marcação Mais longe do gol, tem que melhor, empurrar né? o Messi lá para o meio campo. Não vai poder fazer uma marcação individual em cima de um cara desse. Minha opinião, jamais. Setor e tirar o máximo, afastar, tirar a defesa Luiz, de trás. Por isso que eu acho que o Barcelona sentiu muito a saída do Neymar. Porque tu ia fazer um dobrado no Messi, sobrava o Neymar. Aí o Neymar tu ia fazer um dobrado no Neymar, sobrava o Messi. E ainda tinha o Iniesta. Então só ficou o Messi. Então começou assim, a entender como nós podemos fazer. Apesar que ele fez grandes jogos, mas tu vê o Barcelona na Champions não conseguiu, né? Fazer E a zaga, tu que foi um zagueiro muito bom aí no interior, a zaga da Argentina, dá para confiar nesses dois jogadores, o Pezzella e o Otamendi? Olha, Otamendi também brinca, né? com todo respeito, né? Que nem um ex-colega da minha profissão, né? Mas eu ia dentro. Um zagueiro desses aí não tem como, né? Bota o Everton para dentro deles ali. E Jesus, Firmino, na minha opinião, eu botava o William, né? Tirava ele, mas imagina, pega um Everton do jeito que tá. Porque futebol, queira ou não queira, a gente, o psicológico, a gente estando bem, a gente faz as jogadas. Tudo é oportunidade, que nem o guri não estava nem ali, tá entrando bem, por isso que eu digo que o Tite não vai mudar. Não vai mudar, porque ele, pro Everton entrar no time foi uma briga. O Tite dificilmente, né? Ele muda, né? Demorou. Tite, né? eu acho que se ele entrar com o William, que é uma grande opção pelo que vem, e tem a experiência de um jogo grande, mas aí o Jesus eu acho que vai pro lugar do Firmino. Então, uma opinião até para ter essa marcação vai alta pro lugar forte. dele, né? Para encerrar de seleção brasileira, um chute aí no placar, Benhor. Olha, 2-0 pro Brasil. Bickel. 2-1 Brasil. Luiz. Eu vou de 2-1 também. 2-0 para mim. Acho que todos aqui unânimes, ninguém ia dizer, né? O contrário, né, cara? Não. Bom, aqui o Michel Correia, trabalha no Novo Hamburgo, Michel, preparador né? de goleiro. Preparador de goleiros. Baita programa. O Preto Queixo, abraço, saudades, resenha. O Gerson foi teu parceiro de zaga, né? Fomos campeão junto no Aimoré. Na Aimoré, sob o comando do professor Benhor. Professor Benhor Pereira. Boa, Capita! A Madalena Carvalho já falou, né, Benhor? Tu és referência na zaga, sou tua fã. Que isso. Abraço, Madalena Carvalho. Deixa eu ver, tem mais aqui. Nossa, O de Novo Hamburgo. Felipe Kennedy, abraço aos amigos. Zagueirão, jogou no Inter, Novo Hamburgo. Gilberto Cardoso, muito bom programa. Grande Benhur. Abraço, Gilberto. Valduíno, Rosa Alves, abraço a todos. Grande programa. E o Jabson Lacerda.
nosso cinegrafista em 2005, Vai grande começar a Jabson. panelinha aí, panelinha. Ele Programa tá máximo, diz o Jabson Lacerda, grande Jabson. Abraço. Paulo Bizarro, espero ver logo Benhur Pereira na área técnica, o Henrique de capitão dentro do campo e o Eduardo nas jornadas, né? Isso, mas Aí aqui tem o Ricardo de novo, belo programa, Rambo, abração. Celso Francisco, que era lá do Aimoré, Era do grande Aimoré. capitão. O Daniel Jacobs, amigo meu, também havia me mandado uma mensagem antes. O Leandrão também, sempre curtindo o programa aí. E Eduardo, o Eduardo tem a mensagem que o Maurinho Costa mandou antes, que era a questão dos ex-atletas, né? Tem um tenho. encontro agora, né, Isso. Eduardo? deixa eu ver aqui, deixa eu procurar. Tá aqui, ó. O Maurinho Costa, né? Grande Maurinho Costa, mandando aí informações a respeito do terceiro encontro dos ex-atletas do Rio Grande do Sul. Encontro beneficente, dia 14 de setembro, às 10 horas da manhã, entrada de 1 quilo de alimento não perecível. Local, Estádio Cristo Rei, aqui em São Leopoldo. Então, é muito importante que o torcedor compareça. Imagina, nós teremos aí ex-atletas de Grêmio, de Internacional, de Novo Hamburgo, de Aimoré, de outros clubes, do Cruzeiro, do São José. Então, teremos aí grandes personalidades do futebol dos anos 80, No dos último anos encontro, 90. eu acho que teve 200 atletas, Olha né? só. Chegou a 200 atletas. Bacana isso. E todo esse valor é revertido para ajudar ex-atletas com problemas, né? Poxa, 1 quilo de alimento perecível, né? Vai ali no mercado, tem várias situações que pode ajudar aí nesse encontro dos ex-atletas do Rio Grande do Sul, no dia 14 de setembro, às 10 horas da manhã, no estádio Cristo Rei. Vamos falar sobre a dupla Grenal, começando pelo Grêmio. O Grêmio ontem, rapaz do céu, assustou o torcedor porque fez um jogo-treino com o São José e perdeu por 4-1. Eu tenho uma opinião que é um treino, né, gente? Não dá para, assim, pegar tão pesado. Embora não possa o Grêmio perder dessa maneira. Vamos saber aí dos nossos convidados, Benhur Pereira, que é o apresentador do programa também. Apresentador é bom. É, apresentador. Apresentador do programa. Não é apresentador, Benhur? Claro que não, apresentar o quê, cara? Comentarista eu aceito. Comentarista. Apresentador tá de sacanagem. Comentarista Benhur Pereira. Ô, Eduardo, Pode ou não pode o Grêmio perder de 4-1 no jogo treino pro São José? minha opinião não pode, tá? Mas é um jogo treino. Eu sei que tem, e a gente tem que entender, a gente passa por isso também, que tem a questão da parte muscular, a parte física está sendo trabalhada, o jogador, ele está, né, como eu vou usar o termo, travado, né? Não adianta, ele tem esse... Ficaram parados, teve a questão... Tem o lado técnico, o jogador, quando ele se afasta 1, 2 semanas, acontece isso, até o foco, né? Tem até o foco. Mas assim, ó, é o Grêmio, né? O primeiro tempo eu sei que foi 1-0 para o São José. Aí tem o lado do mérito do São José, a gente nunca pode tirar o mérito do adversário, eles estão trabalhando e jogando já numa competição, e estão bem, né? Mas era o time reserva, né? Deve ser o time mais jovem, né? Então, assim, 4-1 é um exagero, né? Principalmente os reservas do Grêmio, que tomaram 3, né, no segundo tempo. Claro que o Renato deve, né, tá administrando isso aí. É uma bomba, eu acho que é uma bomba. Assim, vai mudar, daqui a pouco o Grêmio ganha o próximo jogo. Claro que muda. Mas é estranho, né? Tu imagina o pessoal do Grêmio chegar assim, pô, tomamos 4-1 dos reservas do Grêmio. Complicado, né, cara? Mas acho que tem como se administrar. O Renato é o rei de administrar essas questões, né? Mas meio preocupante, não é? A minha opinião é assim, ó, que no começo, quando fica parado, o foco não é o mesmo. O professor sabe muito bem. Mas 4, Luiz. É complicado, 4 é complicado. O jogador de nível do Grêmio, né? É um nível. Não pode, alguns, mas né? que nem eu. O que eu vou dizer pro o senhor sabe melhor do que eu, que quando a gente volta de uma pré-temporada, as pernas ficam desse tamanho. Pesada. Desse tamanho. Tu vai correr, tu já não vai, tu não chega. E outra, que nem o foco é outro. É completamente. Tu vai jogar um amistoso, vindo de uma pré-temporada cansativa. Tu tem medo até da lesão, Sim, né? tu não vai chegar às ganhas, tu não vai chegar a 100%.
Aí quem tá fazendo um amistoso contra vai Vem 120, dentro. Né? Vai, E o São pessoal José. que não está jogando, Que não né? tá O pessoal jogando, quer espaço. E o São José jogando, né? Jogando as ganhas, liderando aí a Série C, né? E era o reserva, querendo mostrar pro treinador que tem uma possibilidade de entrar no E time. jogadores jovens, né? Jogadores jovens. E o trabalho do Jackson no São José também é diferente. Baita É um trabalho, ótimo muito trabalho. anos, Do né? Martinho, que é o Anos. preparador físico, que faz um grande trabalho. Trabalhei com ele no Cruzeiro em 2017, desculpe. Eu fiz uma grande campanha, o Martinho era o preparador. Então ele consegue dar esse. Mas 4, gente. Pô. A 4 é... Luiz, se tu tá em campo, não é 4, Luiz. Nossa. Deixa chegar uma hora tu no Grêmio e tu dizer assim, ó, pera aí, meu. Para aí, vamos dar uma chegadinha no Mas é ensino treino, médio. né? Mas- Até no treino. Até no treino, mas eu pergunto. Tá mas bom, vai lá, Eduardo. Eu dizia, eu brincava com a minha filha em casa. Eu cansei de dizer pro senhor, então não me bota pra jogar, porque senão não. Pô, você imagina a zaga com o Marcelo Caranhato e o Luiz Henrique. Teve já? né? Teve, jogamos junto no Novo Hamburgo, jogamos junto. Depois ele foi meu treinador no Brusque. Jesus. Eu dizia pra ele, professor. Vamos ver o que diz o Jean-Pierre, né? Que é o Jean-Pierre que está sendo aí lapidado como a grande joia do Grêmio. Pode, daqui a pouco, depois do Everton, ser a grande venda do tricolor. Vamos ver o que o Jean-Pierre fala. Não, foi uma semana muito importante pra gente aí, né? A gente pôde trabalhar bem a parte física. Desde de quarta-feira também a gente já começou a treinar com bola. Então acho que foi uma semana muito importante pra gente, semana de aprendizado também pro ganho da nossa equipe, tanto na parte física quanto na parte técnica. Ô Jean-Pierre, tem uma expectativa muito grande que o Luan possa voltar melhor do que ele terminou esse primeiro semestre. Ele voltando bem, ele briga por posição com você. Como é que está sendo trabalhado isso para você? O Luan, se voltar bem, ele já retoma a titularidade, você perde a posição? Não, isso que a gente sabe é só o treinador, né? Tanto eu quanto o Luan a gente vem fazendo nosso trabalho. Todo mundo sabe da qualidade dele, eu busco o meu espaço sempre, então quem o professor optar, a gente vai sempre procurar ajudar e quem tem a ganhar é só o Grêmio só. Está então o Jean-Pierre, que ontem teve a parceria do Luan, fazendo ali aquele setor de ataque, não deu muito certo, mas num treino, né, num primeiro treino, o Renato está testando aí o time. Tem mensagens bem hoje? Sim, tem o Micael Severo, ex-jogador da Imoé. Garoto prodígio, eu chamava Só o... feras na Fenômeno. bola, Micael. abraço a todos. Paulo Bizarro manda uma informação que o próximo jogo treino será sexta-feira contra o Criciúma, às 15 horas, no CT do Grêmio. E o Maurinho Costas, obrigado, professor, né, pela situação ali. Dos ex-atletas, eles estão esperando 400 400 ex-atletas. Que beleza. Né? E o Maurício Montano, Luiz Henrique, Henrique vai Benhur dar. Pereira, o fino do futebol do interior. Obrigado. Olha, Maurício era do Novo Hamburgo, né? Hamburgo. Trabalhou na Secretaria. Ah, Boa, Maurício, Eduardo, é. Maurício Montano. Então, Trabalhava com o seu Luiz Bergel. Imagina para aturar o seu Luiz, olha. Meu Deus. Olha aqui, ó, um abraço pro seu Luiz Bergel também. Então temos futebol raiz hoje aqui, né, Bikel? Benhur Pereira e o... Nós somos da nova geração, né? Vamos Com combinar, certeza, né? Aqui é futebol raiz, nós somos da... Não tinha VAR naquela Não, época, não né? tinha, não tinha. Graças a Deus não tinha. Aliás, o Luiz, Graças a Deus não se tinha. tivesse VAR, hein? se tivesse VAR na tua época, como é que seria? Pai, eu acho que ia ter que dar um carrinho no monitor. Ó. Ô Luiz, posso contar a história que o Everton falou ontem? Posso contar essa história aí? Isso foi em off, né? Que off, nada, para. O Everton rapidinho, né, contou no final assim, pô, o cara do Inter me falou, aí ele falou do Luiz Henrique e eu jogava contra o Esportivo, eu acho, em Bento, e o Internacional mandou, né, um cara olhar o Luiz Henrique. Em 20 minutos foi expulso. Aí disse que o Everton estava em casa e aí tocou, né, o telefone lá e disse, ô Everton, tu tá louco? Eu saí domingo, fui olhar o Luiz Henrique jogar, ele jogou 20 minutos, perdi a minha folga, o cara foi expulso. É brincadeira. Foi verdade. Infelizmente foi. Olha bem, né? Depois o Everton me contou, mas infelizmente faz parte, né? O Luiz Henrique ele não brincava, né? Ele No futebol pode acontecer. Ele não brincava. E se tivesse o VAR hoje em dia, então não ia demorar 5 minutos o jogo. Um abraço para o Zé Renato Oliveira, colega jornalista. Um abraço, rapaziada. Lenice Cunha de Melo, bom programa. Fabrício Trakzinski, que é preparador físico do Guarani de Bagé. Saudações, meu amigo Eduardo Bickel. E também a todos aqui do abraço programa. aí ao Felipe. O grande Fabrício Trakzinski. Vamos ao intervalo e em seguida vamos voltar com o debate bola para falar sobre o Internacional e também sobre a categoria de base do Novo Hamburgo e a carreira desse grande cara aqui, Luiz Henrique Santana. Intervalo e já voltamos.
falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado, setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Estamos de volta com o Debate Bola desta terça-feira, recebendo Luiz Henrique Santana, ex-zagueiro do Novo Hamburgo, Eduardo Moré, hoje em dia é o nome completo, né? Luiz Henrique Santana. Luiz Henrique e o Eduardo Bick, o coordenador da categoria de base do Esporte Clube Novo Hamburgo. Vamos falar sobre o Internacional que anunciou um jogador, para mim, desconhecido. Lateral esquerdo, Natanael, 28 anos, estava jogando no futebol da Bulgária, no forte futebol da Bulgária, o Ludogorets. Chega aí o lateral esquerdo Natanael, foi formado no Operário do Mato Grosso, passou por Cuiabá, Atlético Paranaense e estava lá no Ludogorets e jogou também a última Liga dos Campeões, que ele parece aí... Lembro um pouco dele, cara, sinceramente, eu lembro dele do Atlético Paranaense, tá? Mas, cara, com todo esse aparato hoje que tu tem de apoio, né, de analisar o jogador, de informações, eu acho que, pô, se não tiver nada de diferente, eu acho que o Internacional vem para repor, né, o grupo, né, e precisa, a saída né, do Iago, né? E precisa. Tu tem o Wendel, né, pelo que me disseram, tem um menino da base também, que o Eric, né, então, acho que o Internacional, tu vê, às vezes tu tem 3, tu não tem nenhum, né, pô, o Grêmio tinha 5 zagueiros, teve um no momento. Eu acho que tu tenha condições, imagino que o custo também não deve ser muito alto. Jogador experiente, né? E tu já tem um menino da base, já tem um Enda, né? Eu acho que fica de um bom nível. Né? E a gente falava antes de começar o programa, né, Bickel, sobre esses jogadores que saem muito cedo, né, do futebol brasileiro para fazer carreira lá fora. O Natanael talvez seja um desses. Seja um desses, com certeza. Hoje, para os clubes, é mais prático vender um jogador e se é uma prática muito... comum no Brasil, né? Se vende muitos jogadores que a gente nem sabe que são promessas, né? Alguns clubes aí a maior receita é de jogadores vendidos na base, né? A gente sabe aqueles mais famosos, caso do Rodrigo, do Vinícius Júnior, que quase mal jogaram no profissional. Nossa. Fora esses, né, que a gente não ouviu falar. Mas o próprio Tite convocou ano passado Smiley. Do Shakhtar. Se pegarmos, se a gente pegar a seleção sub-20, quantos jogadores jogam no Brasil, né? A maioria são de clubes de fora e que a gente ainda não escutou falar desses atletas, né? Porque hoje com 18 anos eles já podem ir, né? Com menos de 18 a família vai, né? Antes. Então é uma prática bem corriqueira. Certo ou errado, eu acho que os clubes têm que saber, cada clube sabe da sua finança, de como tem que trabalhar ali. Mas não tem como todos os jogadores jogarem no profissional. Então, acho que alguns jogadores vão acabar sendo negociados mesmo antes, né?
E por falar em jogadores que vêm da base, né, nós temos aí no Internacional um argentino pedindo passagem, que inclusive esteve num jogo amistoso e foi aqui que o Internacional descobriu ele, o Sarrafiore. Foi aqui no Estádio do Vale, em um jogo do Independiente, né, contra o próprio Internacional. E aí o Internacional foi lá e buscou. E o Sarrafiore pode se tornar titular neste segundo semestre e está falando sobre esta possibilidade. Bueno, boa tarde para todos. Sí, mudé un poco a posición. Comencé jugando ao princípio do ano por fora. Agora me toca jogar por dentro, mais centralizado. Así que nada, tratando de adaptarme bem na posição e a lo que o treinador pide. E você tem uma preferência por jogar pelo lado ou jogar centralizado? E o que ele pediu para você e para o Neilton, que foi um outro jogador que saiu do lado para jogar no meio hoje também? No, preferencia no, tengo que jugar en todas las posiciones de la mejor manera que pueda. Sí, hay que hacer un desgaste más grande en lo físico, porque tienen que pasar la línea de la pelota cuando él es perto. Así que nada, tratando de pegar el ritmo ahora en la pretemporada, ao dia 10. Está então o Sarrafiore, que vem crescendo muito de produção e está se tornando uma das possibilidades como titular para o segundo semestre. O Bickel aqui me corrigia, não foi num amistoso, né, Eduardo? Foi na Copa Ipiranga, né? Na Copa Ipiranga. Eu vi alguns jogos dele ali, um jogador fantástico, aquele jogador que pega na bola, tu não sabe o que vai fazer, como vai fazer. Então, um jogador que realmente sai algo diferente do pé, né? Esses jogadores são raros. Né? E para parar um cara desse não tem como. Eles pensam muito rápido, né? Eles antevê a jogada, né? Antes de a bola chegar, eles já sabem o que vai fazer, não adianta daí. O zagueiro vai dar o bote errado, certo? Um abraço para o Josemir Sidecum. Ótimo programa com pessoas do bem. Abraço, Josemir. O Ivan Carlos, parabéns pelo programa. Então aí o pessoal participando hoje do debate bola. Recado aí, Benhur? O Drey Becker está cobrando a pergunta Vamos lá, dele, então. né? Angélica Bueno, programa de ótima qualidade. Que deu o Drey Becker aqui. A pergunta estava cobrando o Marcelão estava cobrando a questão do Natanael, né? Natanael. Aí tu falaste agora, então tá tranquilo. E o pessoal dizendo, que charme, né? Muito obrigado. Olha aí. Tô criando... Sempre elegante, né? Que nojo. Ao menos o cabelo tô tentando melhorar, né? A pergunta para o Eduardo Bickel, do Andrei Becker. O que ele acha, o que o Eduardo Bickel acha do mecanismo de solidariedade da FIFA, deveria ser revertido direto para a base ou o clube que deveria gerir o valor, já que ele é quem banca todo o sistema, quando um jogador é vendido, no caso, negociado, né? Como é que funciona assim? É uma pergunta bem coerente, né? Mas eu acho que a base é do clube, então o mecanismo de solidariedade, quando utilizado, que o mecanismo de solidariedade é quando ele faz a segunda venda, né? Então, vamos supor, a gente negocia um atleta com o São Paulo e o São Paulo revende ele lá para o caso do Alisson, né? Agora. Isso aí. Numa terceira venda, numa quarta venda. Então, esse dinheiro entra para o clube que mantém a base. Então, eu acho que o clube que tem que saber como dividir essa receita de venda de atletas dentro do seu organograma ali de despesas, né? Inclusive, alguns clubes têm no estatuto, né? 10% é para a base, se o jogador da base for vendido, formado na base. Sim. Eu acho que tudo é investimento, né? Eu acho que o São Paulo é um dos maiores exemplos de investimento em categoria de base. Investiu em Cotia, ali, que é a maior fábrica hoje do Brasil de atletas. O Internacional também é um grande revelador. O Grêmio agora, nesses últimos anos, agora vem revelando grandes jogadores. Vai fazer aí com o Luan e agora com o Everton. Daqui a pouco o Jean-Pierre. Matheus Henrique. Arthur. Vai fazer o TT, né? Vai fazer grandes vendas, aí vai chegar aqui a quase 500 milhões de reais ainda. Falaste, lembra o TT do Grêmio? Ele nem passou no profissional, né? Já foi vendido, né? Agora tem o PP ainda, né? E uma grande venda. Tu vai saber se tu vai ganhar com um jogador de 18 anos, 19 anos, o valor que o Grêmio ganhou no TT, né? Então, é melhor pro clube garantir do que não conseguir vender no futuro, né? Depois ele vai mal, não vende. Exatamente, né? O exemplo do Luan,
27 anos já, o Lua para o futebol europeu. O Dourado, 27 né? anos já é velho, né? Dourado. Mas essa avaliação, ela teria que ser, imagino que nos times grandes, categoria de base, e aí um diretor técnico, treinador da base, treinador do profissional, diretor técnico do profissional, ter essa visão, mas para isso precisa trabalhar mais tempo no clube, saber a necessidade e claro, o feeling, e por que não dizer sorte, né? De saber o momento certo de vender esses atletas, né? Eu acho que poucos jogadores se lançam com 16 anos, né? Porque se todo jogador fosse lançado com 16 anos, a gente não teria jogador mais velho jogando, né? E a gente hoje tem o Brasileirão Sub-23, o aspirante, porque é necessário para o atleta passar por essa formação. Então, é um processo lento, é um processo... O expoente tu lança com 16, 17 anos, mas não são todos que tu consegue fazer essa... O Luiz Henrique foi um jogador que teve passagens importantes nos dois aqui do Vale dos Sinos. No Novo Hamburgo, foi ídolo. No Aimoré, foi ídolo. E o Luiz tem uma grande história nos dois, tanto no Novo Hamburgo quanto no Aimoré. Campeão dos dois lados. Assistem esse vídeo, é emocionante. Alguém sabe por que eu peguei isso aqui? Alguém sabe? Quebra. Quebra. Você quebrar? Fácil, né? É fácil. Agora quebra aqui, ó. Quebra todos. Todos juntos. Quebra, eu quero ver tu conseguir. Não consegue. Por quê? Porque nós estamos unidos. Se tiver todos assim hoje, nós somos inquebráveis. Não tem quem ganhe de nós. Um sozinho é fácil de quebrar. É fácil de derrotar. Só que agora tiver todo mundo junto, gente. Não tem. Não escapa. É nosso. Todo mundo junto. É uma família, não é uma família? Então nós temos que mostrar hoje. Não passa de hoje. Todo mundo junto. Nós somos inquebráveis. Está aí um trecho do filme, né? Aimoré 259 dias, trailer oficial produzido aí pelo Clube Esportivo Aimoré. O Luiz Henrique está aqui com os olhos marejados, emocionado. Porque fez a história aqui, depois foi fazer história aqui no Novo Hamburgo, depois foi fazer história no Aimoré, junto ao Benhur Pereira, que era o comandante, né, Luiz? Eu chego a me arrepiar. Toda vez que olho, não tem. Eu acho que até aquelas pessoas que não viveram o futebol e olham esse vídeo, não tem como não se emocionar. Da onde tu tirou essa ideia do cabide? Porque, pô, ela foi direitinho, porque tu consegue quebrar, mas vários é difícil. Isso aí foi uma palestra que eu vi, mas com um lápis. Um lápis tu quebra. Com um monte de lápis, tu não tem como quebrar. E no momento no vestiário eu não tinha lápis. Eu não tinha lápis. O que eu olhei? O vestiário do Aimorezinho, os cabides tudo pendurado, onde estava a roupa de todo mundo. Eu passei, depois que eu peguei, me fardei, passei, roubei o cabide de todos. Botei tudo junto. E ali, eu acho que... E tu foi esperto, né? Entregou pro Marcel, que é o preparador, mais fraco, né? Porque vai que dá um azar. Entregar pro Rogerão, pro outro ali. Eu cochichei pra ele, não força, né? Porque vai que quebra, daí me quebra, né? Esse vídeo, Eduardo, tu sabe que eu vi que tu postaste há pouco tempo, né? Eu até comentei ali no teu Facebook. Vale a pena olhar mesmo. Vale. Não foi um jogo decisivo, foi decisivo para ir para a semifinal. Mas era um jogo que era muita chuva e precisava ganhar do Ipiranga. Se tu pegar o contexto... Foi o jogo que subiu, né? Não foi? Não foi, não. Esse foi o jogo do Ipiranga na chuva. Ipiranga, nós ganhamos 1 a 0 então, assim, gol do Alex. tu ganhou, tu passava a enfrentar o Brasil numa semifinal, mas se tu não subisse na semifinal, tu tinha mais um jogo contra o terceiro adversário, né? Era subir a 3 naquela época. Mas se tu pegares o vídeo, a música que foi colocada, a torcida, todo o contexto, o Luiz tem ele vibrando com o torcedor, tem o Rafael fazendo aquelas coisas dele lá. Aparece o professor Benhur. Fora de série. Mas é fora de série, né, cara? É um momento... O André Chu, o Felipe comemorando, é um negócio bem emocionante, né? E parabéns para a comunidade de São Leopoldo, né? E eu só tenho a agradecer também por me abraçarem. Eu acho que passei lá foram 3 temporadas, subi
Tive o prazer de levantar o caneco lá em 2000, da terceira divisão. Subimos da terceira para a segunda, da segunda para a primeira. E daí eu já tinha feito o meu trabalho, voltei para minha casa, onde que era Novo Hamburgo. E se perguntar assim, tu já não tá mais jogando, né? É o ex-jogador. Novo Hamburgo ou Aimoré? Isso é trairagem, essa pergunta é de jornalista, cara. Não, Essa mas pergunta é de jornalista. Qual é a paixão do Luiz Henrique? Novo Hamburgo. Porra. Sem Tu não vai ser mal recebido lá no não, Cristo Rei? Não, porque eu amo o Aimoré. O Aimoré também. Tu tem duas paixões. Eu tenho a minha... Uma é oficial, que é o Novo Hamburgo. Novo Hamburgo é minha segunda pele. Infelizmente, para alguns diretores, né? Não, mas o diretor passa, a entidade fica para sempre. O clube fica para sempre, eu amo Novo Hamburgo eternamente. Mas é o que eu sempre digo, Eduardo. Nós só estamos no futebol porque a gente aprendeu a gostar de um clube na nossa infância. Então todo mundo tem um clube. Até juiz de futebol. Até juiz de futebol, todo mundo tem um clube. Jornalista. Não tem por que ter um preconceito, algo por aquele clube. Até porque para tu ter êxito, tu vai ter que vencer o adversário. Exatamente. Ele sempre me pergunta se eu era do Inter ou do Grêmio. Eu disse, cara, eu quero ganhar dos dois porque eu quero estar lá. Eu quero, se puder trabalhar no Inter, eu vou querer, no Grêmio é a mesma coisa. Então eu tenho que vencer eles. Nós acabamos se tornando profissionais, né? Que nem nós estávamos comentando, de lançar meninos de 16 anos. Novo Hamburgo me abriu as portas, eu tinha 22 anos de idade. Imagina. Veio do amador, né? Veio do amador, eu nunca pensava em ser um jogador profissional. Novo Hamburgo me abriu Que ano as foi portas. isso, Luiz? 2002. 2002. Jogando a Série B do Brasileiro. Meu primeiro treinador, Ademir dos Reis. Me deu a oportunidade, fiquei. Daí na época não subimos, daí em 2003 fomos subir, nós e Ubra. E de lá pra cá, esse Novo Hamburgo todo mundo conhece e todo mundo sabe que nunca mais caiu. Emocionou muito a conquista do Gauchão? Olha, só não fui para Novo Hamburgo porque minha esposa não deixou, porque eu já tinha tomado uma cervejinha para comemorar, porque senão eu estava em cima do caminhão de bombeiro junto lá com a galera. Eu tive com o Luiz, eu era o gerente naquela época, o Gilmar Iser, que volta ao Novo Hamburgo, em 2005, né? Foi um grande ano, né? Campeão da Emílio de Peronde, da Copa RS. E no Brasileiro era um grupo fantástico. Nós fomos campeão e chegamos onde chegamos na Série C por causa do plantel. Por causa do era grupo, demais. Por causa da diretoria, por causa da comissão. Era homogêneo, o negócio era fantástico. Tinha 36 jogadores. Imagina tu administrar tudo isso, mas sempre havia duas competições, né? O Eduardo Bickel é coordenador da categoria de base do Novo Hamburgo. Como é que está o trabalho lá, Eduardo, no trabalho que é de garimpar jogadores, tanto para o profissional quanto para negociar aí para entrar dinheiro para o clube? E aí vem uma Copa RS, né, a Copa Silverard, onde jogadores da base serão utilizados pelo profissional. Como é que tu avalia esse momento? É um momento muito único para nós, né? Que fazem 4 anos que a gente iniciou esse trabalho de reformulação nas categorias de base. A gente pensou degrau a degrau, primeiro sub-15, depois 17 e depois veio a 20, a gente vinha comentando, né, Benhur? Na época que você passou lá, em 2016 era um jovem, 16, 17 anos. A gente subiram alguns atletas aí, o Juan, que está no Grêmio hoje, com 16 anos, ainda não estavam preparados ainda para aquele momento. Mas eu acho que tiveram uma grande experiência. Tiveram uma grande experiência. Com o Júlio Santos, com o Preto, Jardel, com certeza. Matheus, goleiro, tu ganha, né? Mas fica fácil, né? Por favor, né? Tirar e isso amadureceu o grupo. Hoje a gente vai ter que quebrar um paradigma, né, dentro do Novo Hamburgo, de fazer os atletas jogarem. E isso é muito bom para nós, que a gente se sente muito feliz com isso, porque é o que a gente quer, é o nosso trabalho que está aparecendo ali, mas com certeza é o que eu sempre digo dentro do clube. Eu quero um clube forte, pois eu vivo disso. E agora é o momento, né? Agora é o momento, né? Clube. Porque o Gauchão é 4 meses, né? É o momento, meses, a gente tem grandes talentos ali. É uma coisa que eu sempre sou perguntado por torcedores nos corredores do Estádio do Vale, quando é que vamos subir um guri, quando é que vai ter um jogador da base. É o momento é agora, eu acho que vai surgir. Talvez aquele jogador que a gente tenha mais expectativa seja o que não deu retorno e aquele que a gente tem um pouquinho menos que dá. Isso acontece na base, né? Tem gente que é bom na base, chega no profissional não vai, né? E tem outros que não estão tão bem, quando chegam no profissional vão bem. Não é a primeira vez, né, que o Novo Hamburgo vai jogar uma Copa no segundo semestre com maioria da base. Foi assim contigo, né, Benhur? Em 2006. Não, 2016. 2006, é verdade. O Benhur foi o treinador e a maioria dos jogadores eram da base. O Luiz Henrique foi meu goleador.
Nunca fez tanto gol Nunca na fiz carreira. tanto gol Em na 4 carreira. jogos fez 5 gols, aí foi pro Gama, né? Daí eu fui pro Gama. Eu fui 2006. perdendo os meus jogadores, assim, quando nós íamos ganhando, eu ia perdendo meus atletas. Era uma política do clube, né, de baixar a questão financeira e também bom para eles que saíram. Foi né, ali nós- que o Mikael começou a ter espaço no futebol gaúcho. Eu peguei o campeonato de sub-20 e aí a maioria foi profissional. Aí o Fred Klein, que jogou Quem no tava, São José, quem? Felipe, O Alexandre- que joga, o Alexandre da Avenida, tava aí, né? o Dias, né? O Gleidson, nós Cleiton, tínhamos o Guilherme. Mikael, hoje jogador profissional do Paysandu, o Felipe hoje está no Uruguai, então esses atletas eles fizeram sub-20 e depois acabaram jogando a copinha e dentro do possível nós fomos muito bem, eu acho que nós fomos eliminados num mata no final lá. E no outro ano, esses jogadores acabaram sendo aproveitados no grupo principal. No grupo principal. É a nossa expectativa, é o que a gente visa, é o que a gente quer. E a maioria desses atletas que estão subindo agora para compor o grupo da Copinha, eles ainda têm um ano de júnior ano que vem. Então, é um trabalho que vai ser gargado agora, com o potencial de algum desses atletas se destacar e ser negociado pelo clube, estarem participando do Gauchão ano que vem. Esse ano a gente teve 9 atletas participando do grupo, são 9 atletas que tu não paga um valor alto, 9 atletas que tu diminui tua folha e que tu consegue, é a moeda do clube. Então a gente espera aí que eles façam uma boa campanha. E tem bons jogadores. Tem né? bons jogadores. Eu fui assistir 2 jogos da Sub-20, do professor lá, e a gente, quando pode, conversa sobre futebol, eu acho que tem ótimos jogadores. Eu acho que com tempo de trabalho, com oportunidade... E com o técnico Márcio Santos do Sub-20 sendo o auxiliar do Gilmar, isso facilita, né, o trabalho do próprio Gilmar, né? Que o Márcio conhece bastante esses jogadores, então facilita Além também. de subir os garotos, a nossa meta também é subir os profissionais. Né? Então, alguns profissionais da nossa categoria de base, do nosso Sub-20, estão subindo junto, vão dar esse suporte para os atletas ali. Então, acho que vai ser uma grande campanha. Vamos torcer, vamos trabalhar que a gente consiga aí, quem sabe, uma vaga na Copa do Brasil, quem sabe uma vaga na Série D. Né? Antes de encerrar, nós temos mensagens aqui dos nossos internautas, dos nossos telespectadores, Benhur. Marcelo Caranhato, Olha que aí. jogou, que hoje é o treinador de professor. futebol, né? Naquela época era Marcelo Pancada, vou lembrar disso. Imagina Mira. Marcelo O Mira. Pancada, o Mira e o Luiz Henrique. Só o Dias para acalmar isso aí, né? Vai, E tem o um- Sandro Blum, né? Depois eu tenho uma história, eu e ele, que... Mas não sei fenômeno se ele vai dar lembrar. tempo. Conta em Parabéns off pelo pra nós. programa. Um abraço a bati todos. o carro dele. O Maurinho pedindo a presença do Neurilene. Na sexta-feira eu vou vir de Caneleira. Aí sim, vou botar uma separação, porque vem Márcio Nunes e Neurilene. Meu Deus. Então uma coisa pesada, viu? Tem aqui também o Leandro Stumpf, grande zagueiro, lembro do chevette dele no Santa Rosa. Ainda tem ele? Pergunta o Leandro. Abraço a todos. Não, aquele lá eu acho que não existe mais. Né? Deixa eu ver aqui também a Aline. Respeitar a história é valorizar e preparar o futuro. Parabéns por trazer resgates importantes. A história, né? É importante a gente sempre estar lembrando da história. Quero agradecer a participação de todos hoje, através aqui das redes sociais e também pelo Facebook dos nossos telespectadores. Agradecer ao Eduardo Bic, o coordenador da base do Novo Hamburgo. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela presença no programa. Obrigado, eu que agradeço aí, sempre que puder estarei presente aí aos convites aí. Luiz Henrique Santana, cara, muito obrigado pela presença aqui no programa, parabéns pela tua carreira. Alguns contestaram, mas sempre foi um cara de vestir mesmo a camisa pelo clube que passou. Parabéns pelo que tu fez e muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Eduardo. Obrigado pelo convite, quando precisar, sempre disponível. É bom relembrar, né? Bom. É bom viver, a gente se arrepia, né, meu? A gente que viveu... Só quem viveu, porque futebol não é simplesmente futebol, né? Futebol é a paixão, não tem como. Só em falar a gente já se arrepia e de lembrar, então, dá mais saudade ainda. Mas feliz pela categoria de base do Novo Hamburgo. Espero que consigam todos os objetivos e até a próxima. Abraço a todos. Benhur, valeu. Um abraço a todos, obrigado pela audiência aí, muitas mensagens. Feliz de rever aí o Luiz Henrique, professor que a gente sabe que faz um grande trabalho. E amanhã a gente vê se vai estar por aí, né? Ah, de novo, cara. Sabe lá, eu tô no mercado, Sempre essa gente, tô no resenha. mercado. Voltamos amanhã. Muito obrigado, até mais.